Normalmente, quando vocês convidam alguém para pregar, né, o cara vai pregar na segunda de Belo Horizonte, né, não pode fazer um sermão qualquer. Então o cara sobe ali no púlpito, pega o sermão escrito, aí você vê várias páginas, né, ou decorado, ou PowerPoint, alguma coisa. Eu confesso para vocês que até bem pouco tempo eu não sabia o que eu ia compartilhar com vocês hoje, né? Claro, tinha algumas coisas na cabeça, né? Diz que o pastor tem que estar sempre preparado para morrer e para pregar. Então, quando você escuta um pastor que ser convidado, assim, dizer que não sabia o que ia pregar, isso é meio cascata dele, né? Porque o pastor sempre tem um sermãozinho preparado, porque se no dia lá o pregador faltou, né? Você me convidou para pregar, o avião caiu, eu não preguei. Quem vai pregar é você. Então, aí ele fala, não, eu vou pregar aqui de improviso, não é nada, já está. Tem que ser uma linha reserva. Mas hoje, apesar que eu já escutei isso, hoje eu vou improvisar aqui, sinceramente, porque praticamente chegando aqui, eu mais ou menos pensei, vocês já leram, chama a pastoral, esse encarte do boletim? Vocês já leram a pastoral do boletim de hoje? A IPU e o Prêmio Internet Brasileiro? Quem veio só no culto à noite, talvez tenha recebido agora, não leu ainda, né? Eu tive a honra de ser convidado pelo Reverendo Jorge para escrever alguma coisa. Escrevi meio um tema que está na moda, né? A realidade que está vivendo o presbiterianismo brasileiro. E pensando no que eu escrevi, eu me lembrei de um sermão que eu fiz de uma igreja que eu fui pastor, que estava tendo problema de fofoca. Começou a correr fofoca, que o pastor visitava depois do culto algumas irmãs, o pastor ia beber água no bar, falava que ele estava bebendo cachaça, e viam ele com guaraná, dizendo que era cerveja. Começou a haver uma murmuração, e o pessoal ficava escandalizado. Eu resolvi fazer um sermão sobre fofoca. Mas eu fiz um negócio que eu nunca fiz, eu nunca mais repeti aquilo. Eu tirei tudo do púlpito, tirei tudo, deixei vazio, tirei banco, cadeira, mesa, deixei só o púlpito assim. Aí entrei, sem toga, e coloquei a toga branca, bonitona, deformada, vesti a língua. Depois peguei a estola, coloquei a estola, falei o que representava ali, o culto, a toga, a estola, que ali era Deus falando, o Espírito Santo em cima e tal. E fiz sermão sobre fofoca dos males que traz na igreja, fiz as referências ao texto, pensando ali nos dois fofoqueiros ali, mas falando genericamente, né? Quando acabou a pregação, a maior fofoqueira da igreja, eu posso falar que ela do Rio, vocês não conhecem, né? Então, virou para mim e falou, pastor, adorei o que o senhor falou. Tem muita gente aqui precisando ouvir isso. Eu quase que uma liga eu peguei para ela, eu não quis falar. Porque, às vezes, quando você prega pensando em algumas circunstâncias, mas as pessoas parecem ter um escudo refletor e jogam para o outro. Às vezes é o contrário. Nessa mesma igreja eu fui pregar sobre o amor do marido para a esposa, o casal, o respeito, não ser machista, tal, não sei o quê. E comecei a fazer algumas críticas, de alguma forma, como o marido trata a esposa, e eu reparei que o homem saiu da igreja. Quando a mulher dele chegou na igreja, ela quase apanhou. E ela virou para o pastor, o marido virou para ela e falou assim, como é que você ousa ficar falando da nossa intimidade, da nossa vida para o pastor? Porque tudo que eu falava de maltrato que não deveria acontecer, o cara fazia com a esposa. E ele achou que eu estava pregando indireta para ele. Naquele dia eu não estava. Quer dizer, no dia que eu preguei indireta, a mulher achou que não era para ela. No dia que eu fiz um sermão sobre marido e esposa, né, seja como é, o cara achou que eu estava pregando contra ele. Então eu fiquei pensando, né? Eu conheço bem a IPU, mas a IPU é uma igreja, apesar de é uma igreja grande, diversa, com muitas coisas, e nem sempre uma coisa que pode ser pregada para Emaús vai se encaixar aqui para vocês. Algumas coisas que foram ditas aqui, de certa forma, até já derrubam um pouco algumas coisas que eu queria falar, porque se eu vou falar, por exemplo, de inação para uma igreja que está agindo, parece que a coisa não encaixa. Então eu pensei, eu vou pregar para mim hoje. Realmente de improviso, porque eu não estava preparado para ouvir o que eu vou falar para mim mesmo. Mas o texto do editorial, ele de alguma forma faz uma crítica a algumas igrejas presbiterianas que tem no nosso país. E eu escrevi sinceramente falando que a gente costuma ter um pouco de inveja de algumas igrejas que são muito mais ricas do que nós, muito maiores do que nós. Existem algumas igrejas locais dessas denominações em que só uma igreja local, de um bairro, de uma cidade, é maior do que a nossa denominação no Brasil inteiro. Nós somos numericamente muito pequenos, inexpressivos. Eu sou ainda muito amigo de um rapaz que foi tesoureiro da IPB durante vários anos. O que ele fala de números
sabe? É como se fosse um americano falando com um indiano, assim, é uma coisa tão desproporcional, são tantos zeros que, né? E a gente fica assim, poxa, a gente não consegue fazer nada disso. Mas aí eu vi, apesar de sermos uma igreja pobre, uma igreja pequena, nós temos algumas características nossas que fazem com que a gente não deva ter inveja das outras igrejas. Porque apesar de sermos poucos, apesar de sermos pobres, apesar de sermos pequenos, temos riquezas não financeiras que compensam muito mais a nossa pobreza monetária, digamos assim. E aí eu me lembrei desse texto, por favor, podem abrir, finalmente eu vou chegar na Bíblia. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9, a parábola do fariseu e o publicano. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem ousava ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Por que eu disse que eu estou pregando para mim? Porque quando eu soube do que estava acontecendo, né, como eu disse, por coincidência, as duas grandes denominações presbiterianas não pentecostais estavam reunidas no mesmo final de semana, uma lá em Cuiabá e outra em Maringá. E eu não sei o que foi decidido na Igreja Presbiteriana Independente, mas sei muita coisa que foi proposta. E eu fico pensando, essas coisas que eles estão propondo, ou que outros estão já aprovando, nunca teriam espaço dentro da nossa igreja. E aí eu me vi fazendo a oração fariseu. Eu falei assim: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esse pessoal da IPB ou da IPI, que fica proibindo mulher de pregar, CIC, que fica negando o acesso à igreja a pessoas porque discordam de algum tipo de postura, qualquer que seja ela. Eu te agradeço porque eu sou da IPU, uma igreja ecumênica, uma igreja liberal, uma igreja da frente, uma igreja progressiva. Aí comecei a me autoelogiar, e mais ou menos isso aí está inspirado na pastoral, né? Eu ainda tentei disfarçar falando que a gente sente um pequeno orgulho, né? Ou humilde orgulho, né? Não sei como é que eu botei. Mas na verdade, naquele momento, eu tenho amigos da IPB, porque eu fui da IPB há muitos anos, né? Fiz seminário durante a IPB. Então a gente tem uma turma de amigos antigos chamada Turma do Baú. Está todo mundo com 60, a gente era jovem lá 40 anos atrás. E alguns desses meus amigos estavam no Supremo Conselho da IPB. Então tudo que era discutido lá, a gente ia recebendo, né? Tem um aplicativo deles, o Icalvinos, né? Que mandava as noticiazinhas. E era impressionante, porque todas as notícias que chegavam de coisas que estão sendo aprovadas, todas elas eram ruins. E eu falei assim: meu Deus, essa igreja não aprova uma coisa boa, tudo é retrocesso, né? Porque a IPB não ordena mulheres, tudo bem, a gente sabe disso, já há bastante tempo. Mas se chegasse uma pastora metodista, uma pastora luterana, uma pastora anglicana, uma pastora da própria IPI, ou uma presbítera, ela era acolhida fraternalmente, como também a Igreja Católica não ordena, e as pastoras ecumênicas estão sempre lá no meio das igrejas católicas, os bispos. Aí a Igreja Presbiteriana do Brasil decidiu que não podia mais as pastoras de outras igrejas pegarem lá também. Não pode. Se a gente não ordena, a gente não vai aceitar a ordenação da outra. Mas aí a coisa foi se agravando mais, ao ponto de que nem mesmo as mulheres lá que não são ordenadas podem pregar também, podem pregar. E agora parece que estender não pode servir a ceia. Quer dizer, são coisas assim que dá vontade realmente da gente dizer: obrigado, Senhor, porque eu não sou como eles, né? Mas, gente, essa não é uma oração correta. Apesar que no fundo a gente pode agradecer por já ter passado por essa fase,
nós temos que olhar para dentro de nós mesmos e verificar que nós também temos as nossas falhas, as nossas imperfeições. Quem tem menos de 40 anos não sabe, porque já nasceu na IPB. Mas os mais velhos passaram algum tempo na IPB, ou pelo menos conhecem a IPB. Quando a gente se organizou com o FENIP, depois com o IPU, a gente passou a ter práticas, atenções, compromissos, ministérios, que a gente não tinha espaço ou liberdade para ter na igreja da qual a gente saiu. E o que eu percebi ao longo dos anos é que, ao supervalorizar alguns desses ministérios, algumas dessas práticas, alguns desses serviços, que faziam muita falta e ainda fazem em algumas das outras igrejas, tanto a IPB como a IPI, a gente foi talvez errando um pouquinho na dose, no sentido de supervalorizar coisas que a gente não fazia e, ao mesmo tempo, desprezar coisas boas que aconteciam lá e que a gente parou de fazer. Um exemplo, quando eu fui do Conselho Coordenador em 2008, 2011, a gente organizou alguns encontros nacionais, né? Foram assembleias, encontros de mulheres, supercongresso. E aí, como eu estava fazendo a programação, eu incluía, antes do café da manhã, para aqueles seres humanos estranhos que gostam de acordar cedo, né? O café 8 horas, eu acordava 5h30, 6, 7, né? Quem já estava disposto, acordado, antes do café, se quisesse, opcional, a capela estaria aberta para um momento de oração. Então, o cara acordava cedo, o café é só 8 horas, ele ficava na oração. E no final do dia, quando acabavam os plenários, né, o trabalho vai até 10 horas, tem dia até 10h30, quando acabava também, alguns saíam para evangelizar, outros iam dormir, mas quem quisesse também poderia ir para um momento na capela, agradecer pelo dia e orar pelos outros dias. É claro que numa assembleia com 150 pessoas não iam muito, mas iam lá seus 10, 15, 20, né? E num daqueles momentos, uma presbítera do Rio de Janeiro falou uma coisa muito interessante. Ela é até uma personagem da turma da IPUzinha. Ela falou com o grupo assim: eu estou vendo uma coisa aqui que eu estou na IPU há 30 anos e nunca vi. Aí a gente pensou: o que seria isso? É vigília? Mas o que é, irmão? O que é? Pastor orando. Ela nunca viu o pastor orando. Mas você vai dizer: como? Essa mulher nunca vai na igreja? Só aqui nesse culto aqui, o Jorge orou. Mas ela só via pastor orando no culto, antes da comida, na hora da bênção, na hora de começar uma assembleia, na hora de começar uma reunião. Aquelas orações obrigatórias, que às vezes o presbitério fala no livro de Atos, não constou a oração inicial. O que ela nunca tinha visto era 2, 3 pastores sentando junto aqui, conversando, no vídeo, né? 2 pastores assim, começando orando, ou pastores orando por uma pessoa da igreja. É claro que individualmente, né? Eu estava vendo aqui no boletim que os pastores estão disponíveis para atendimento pastoral. É claro que se você recebe no seu gabinete uma pessoa com problema, você ora, cara, todo mundo ora. Mas o que ela não viu é isso fazer parte de uma atividade da igreja. E os nossos pastores, não os 3 daqui, mas os nossos pastores da IPU, os 80, né? De certa forma, eles foram excluindo a oração da vida ministerial prática. Algumas outras coisas foram consideradas tão importantes, e eram mesmo muito importantes, mas foram consideradas tão importantes que foram suprimindo algumas coisas, como uma vida devocional. As nossas músicas, por exemplo, né? As nossas músicas, hoje, por exemplo, aqui o grupo escolheu algumas músicas que durante muitos anos não fizeram parte do cancioneiro das nossas igrejas. Naquele começo, quando a gente fundou a igreja, em 1978, eu não estava lá, eu acompanhei, mas eu estava na IPB, eu entrei em 83. Nós descobrimos que a igreja era uma comunidade absolutamente alienada dos problemas sociais. Sejam os problemas de justiça contra as mulheres, sejam a violência, a prostituição, menino de rua, trabalhador sem teto, sem terra, indígena. A igreja ignorava esse povo todo. Então a igreja decidiu assim: nós somos uma igreja compromissada com a sociedade. As características que são da identidade da IPU são o relacionamento ecumênico, o compromisso social, o ministério feminino, o pluralismo teológico, a liberdade de ser diferente. Mas o compromisso social da igreja, que era uma coisa que não existia, em algumas igrejas hoje ainda não há, passou a exercer um percentual tão grande na vida da igreja, que algumas outras atividades foram sendo excluídas.
Então, tipo assim, eu pego meu 100% do meu tempo, tirando quando eu estou dormindo, trabalhando, meu tempo religioso, né? Eu poderia ter um tempo para estudar a Bíblia, um tempo para orar, um tempo para evangelizar, um tempo para fazer isso, um tempo para meditar sozinho, e um tempo para fazer trabalho social e ajudar. O tempo que a gente foi dando para essa ação social foi aumentando. Foi passando de 0, como era antigamente, para 10, para 20, para 30, para 40, para 50. Em alguns casos foi chegando a 90, 100. E todas as outras coisas saíram. Então, a leitura da palavra devocionalmente saiu, a oração saiu, a evangelização desapareceu. Eu entrei para a igreja presbiteriana em 1976, 16 anos lá em Copacabana. Era uma mocidade que tinha desaparecido quando o pastor saiu, levou todos os jovens e ela estava recomeçando. Quando a gente foi fazendo 17, 18, foi entrando para a faculdade. E aconteceu uma coisa muito interessante. Aqueles grupos ABU, Aliança Bíblica Universitária, que trabalham evangelizando, se reuniam nas faculdades. E olha que coisa interessante. Cada jovem da nossa igreja que ia para a faculdade, começava a se reunir com aqueles grupos lá, e em pouco tempo trazia um colega, trazia uma namorada, a namorada trazia a família, e havia um movimento crescente, porque os nossos jovens, entrando para a universidade, eles passavam a exercer um ministério no campus da universidade, que acabava atraindo para a igreja os seus colegas que não eram da igreja. É claro que tinha que ser uma igreja também boa para acolher. E, graças a Deus, a igreja de Copacabana era uma igreja boa. O Reverendo Elias Manem dava muita liberdade. Nosso culto era um culto jovem, com mais de 200, 300 jovens todos os domingos na igreja. Então, era uma igreja boa. Mas o que tem acontecido nos últimos 30, 20, 15 anos? Quando o jovem entra para a faculdade, praticamente você faz um culto de ação de graça porque ele passou o vestibular e um culto de despedida. Porque ele entra para a faculdade e 90% dele sai da igreja. Não existe mais, claro, aí você vai, mas fulano aqui, tá, tudo bem, graças a Deus pelas exceções, graças a Deus a segunda foi uma exceção. Estou falando mesmo de Brasil, os nossos jovens não têm mais tido êxito na tarefa de trazer para a igreja, de compartilhar a sua fé com seus colegas universitários, com seus vizinhos de rua. Eu fiz isso pelos meus próprios filhos, porque a gente criou uma geração, a gente desenvolveu uma espiritualidade que tem pontos excelentes, né? O Écio citou aqui uma preocupação com a mulher, e não só com a minha mulher ou com a minha mãe, mas até com as mulheres que trabalham, que vão receber essa ajuda que a igreja está falando. Há pouco tempo a gente soube que a Segunda Belo Horizonte tinha um trabalho com as presidiárias, que são mulheres esquecidas, abandonadas, até pelas famílias, ao contrário dos homens. Então, essas coisas são muito importantes. Mas existem outras coisas importantes na igreja que a nossa espiritualidade presbiteriana unida foi meio colocando em segundo plano. Qualquer música que falasse um pouquinho mais de adoração, de louvor, cantar vencedores, cantar um salmo, era considerado coisa de pentecostal, era considerado coisa elegante. E aí, quando os nossos jovens, digo os nossos do Brasil inteiro, né, começaram a ter contato com os de fora, eles não tinham raiz profunda para trazer para dentro. E eles eram retirados. A gente fez um encontro de adolescentes que o tema era influenciando ou sendo influenciado. Quando a gente percebeu isso aí uns 15 anos atrás, os nossos jovens estavam sofrendo mais influência dos de fora do que influenciando como cristãos a sociedade onde eles estavam. A treva estava apagando a luz em vez de a luz iluminar a treva. Isso é uma constatação triste. Vocês têm uma ideia? O primeiro contato que eu tive com a Presbiteriana Unida ainda chamava Felipe. Foi no Encontro Nacional de Jovens. Eu era da IPB ainda, mas o Rio de Janeiro estava sendo paquerado para vir. Então nós alugamos um ônibus da IPB para vir participar do Encontro Nacional de Jovens da Felipe. Onde foi? Aqui no Mineirão, mais ou menos no Mineirinho. A gente ficou hospedado embaixo da arquibancada, acho que do Mineirão, do Mineirinho, não sei. Foram mais de 400 jovens em 1982. Estava lá, né? Já era jovem naquela época, então era adolescente. Mais de 400 jovens. Eu achei um barato, que encontro legal, que bacana. Rubem Alves foi preletor, foi escolhido o hino da Juventude Presbiteriana, que ninguém lembra, mas foi escolhido lá. Muitas coisas bacanas, preletores legais. Eu falei, poxa, essa é a igreja que há pouco tempo depois a gente trabalhou para vir para cá. Hoje, você faz um encontro nacional de jovens da IPU, se você conseguir reunir 50 jovens, você está feliz. Os encontros de adolescentes, até pouco tempo atrás, era a menina dos olhos da igreja, a melhor coisa.
O Erson é muito responsável por isso, porque quando ele foi assessor de adolescentes, junto com os adolescentes aqui da segunda igreja, Babi, Raíssa, a turma toda e tal, começamos a fazer encontros de adolescentes muito grandes. A gente tem feito encontros de adolescentes agora, por exemplo, que não vai nenhum adolescente de São Paulo, que são 2 presbitérios. Não tem. A própria Babi, quando foi assessora de adolescentes, ela ficou 3 anos, então teve vários encontros, e a gente falava, o próximo vai ser em Belo Horizonte. E ela fala, olha, em Belo Horizonte acho que é melhor deixar para a próxima, porque nós não temos adolescentes lá e tal. E a gente ouviu isso dela vários anos, e foi passando em Belo Horizonte de um ano para outro, de um ano para outro. Alguma coisa está errada na nossa espiritualidade, que os nossos jovens se afastam, os nossos adolescentes não ficam, as nossas igrejas não crescem. E tipo assim, eu não estou preocupado com o crescimento numérico por ter inveja da IPI ou da IPB, que são muito maiores que nós. Mas é porque eu acho que se uma igreja tão boa como a nossa, ecumênica, moderna, compromissada, engajada, isso devia redundar em frutos de conversão, de atração de pessoas. Mas alguma coisa foi errada na nossa formação. Eu ainda pretendo que a gente tenha um encontro de pastores esse ano, talvez até aqui em Belo Horizonte, vamos falar sobre isso, porque eu acho que os pastores têm que refletir sobre isso. E como eu disse no finalzinho aí da pastoral, nós não temos que abrir mão de nada do que a gente conquistou. Nós temos que continuar sendo uma igreja inclusiva, aberta às mulheres, ecumênica, compromissada, engajada, mas a gente tem que trazer de volta algumas coisas de espiritualidade que a gente foi perdendo ao longo do caminho, porque a gente supervalorizou determinadas áreas da igreja. Eu me lembro que na época dos encontros da Felipe, e logo depois dos encontros da IPU, né? O pessoal do Pretério Centro-Norte, que era um pretério mais conservador, queria cantar Glória para Sempre ao Cordeiro de Deus, queria cantar Nas Estrelas, Veja Sua Mão, mas não tinha espaço, porque só tinha, se você pegar um cancioneiro, consegui encontrar, um cancioneiro de um encontro jovem da IPU, da década de 80, da década de 90, se não tivesse a palavra fome, a palavra injustiça, a palavra... não tinha. Todas as músicas eram matemáticas. Tudo bem, a IPB nunca ouviu falar de Chico Israel, Jaci Marasquim, Sidney Monteiro, O Canto da Terra. Como é que era o teu grupo aqui? Coração do Povo. Eu adorava aquelas músicas, mas essas músicas, elas deveriam entrar como um complemento no inário da igreja e não como uma substituição. E aí o pessoal do Centro-Norte, quando acabava os cultos, eles iam fazer uma rodinha no canto e iam cantar Glória para Sempre ao Cordeiro de Deus lá, porque essa música não tinha parte do nosso lecionário, nosso lecionário. Hoje, na época, a gente achava isso um pessoal pentecostal, conservador, mas se você for olhar os frutos disso 20, 30 anos depois, a gente percebe, a gente não pode ser como o fariseu que olha para a IPB e diz assim, ainda bem que eu não sou como a IPB, ainda bem que eu não sou como a IPI, que não é ecumênica, ainda bem que eu sou IPU. Claro, diga, ainda bem que nós somos de IPU, ainda bem mesmo, né? Não tinha muito lugar para a gente ir se não existisse IPU. Mas a gente tem que fazer um meia-culpa e olhar também para as nossas faltas, para as nossas falhas, para as nossas carências, para as nossas ausências. E eu estou falando isso, não estou dizendo, não é para vocês aqui, né? Estou falando para mim e estou falando para a denominação como um todo. Se você souber a quantidade de igreja da IPU que desapareceu por falta de membros, você vai ficar horrorizado, você não sabe disso. Igrejas que tinham 60, 70 membros, tinham um compromisso, tinham creche, tinham projetos, e foram caindo de 70, de 60, 50, 40, 30, até acabou muitas igrejas, aqui em Minas, na Bahia, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, nos últimos 3 anos, fecharam 4 igrejas por falta de membros. Foi diminuindo, acabou, ficou 0. A gente tem no rol das igrejas do IPU em torno de umas 10 igrejas que têm entre 10 e 12 membros. Se vocês acham que são uma igreja pequena, com 100 e pouco, 200, imaginem como estão outras igrejas por aí. E tipo assim, não dá para você se orgulhar de ser uma igreja engajada, ecumênica, que você também ser um cara aberto e tal, se você vê ao seu redor as igrejas acabando, as igrejas fechando, as igrejas diminuindo, os jovens se afastando, os adolescentes nem chegando na faculdade, na igreja, as crianças que são batizadas não fazem profissão de fé. Portanto, meus irmãos, o culto lá em Barra Goiânia é um culto de ação de graças, né? Porque é aniversário da igreja, né? O culto de Emaús é um culto de reflexão, a igreja
muito pequena, numa fase muito difícil. Emaús, se não me engano, é uma igreja que já foi congregação, virou igreja, voltou a ser congregação, agora voltou a ser igreja, uma igreja que enfrenta as suas dificuldades, características dela. Vocês, semana que vem, vão ter um culto de ação de graça, né? Presbiterianismo, graças a Deus, para a vida do santo, Dia dos Pais. Mas hoje eu queria que vocês saíssem um pouco aqui pensando, né? Não só pensando sobre vocês individualmente, mas pensando também nas outras igrejas, do seu presbitério, de outros presbitérios. No Rio de Janeiro, quando eu fui do conselho coordenador, a igreja do moderador fez uma estatística dizendo que tinha 300 membros. 300. Era a maior igreja do IPU junto com o Jardim dos Oliveiras. A terceira era essa aqui. A igreja hoje está com 50 membros. E assim, não dá para se orgulhar dela ser uma igreja ecumênica, uma igreja inclusiva, uma igreja que defende as mulheres, uma igreja socialmente engajada, que vota, né? Você não está animando. Teve um encontro de pastores, olha que coisa interessante, vou caminhar para terminar aqui, porque quando você não prepara sermão, ele vai se esticar. Teve um pastor que falou para nós, a igreja é como uma vela. Ela existe para acesa iluminar. Só que como toda vela, conforme ela vai iluminando, ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo, ela vai diminuindo, até que um dia ela acaba. Se ela acabar, mas até o momento em que ela acabou, ela estava iluminando, ela cumpriu o seu papel. E esse pastor, muito meu amigo, já falecido, não se preocupava com o fato de uma igreja que tinha 300 membros, passar a ter 200, passar a ter 100, passar a ter 50, e se acabar e achar isso normal. Não é normal, gente. A igreja é o corpo de Cristo. O corpo é uma coisa saudável, tem que crescer, tem que se renovar como uma planta. E se o corpo está definhando, é um corpo doente. A gente tem que se preocupar com isso. Queria pedir então para vocês orassem por isso. Lá na igreja de Emaús, eu preguei agora, eu lembrei para eles o texto de Atos 2, 44, que fala como viviam os convertidos, né? Na primeira igreja presbiteriana unida de Jerusalém, né, que estava começando ali. E a gente viu que perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, não havia necessidade entre eles, né? Então era uma igreja que tinha comunhão com Deus, comunhão com a palavra, com a doutrina, comunhão entre si, tinha simpatia de todo mundo, não havia necessitado, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. E ali a gente percebe que a igreja tem essas 5 áreas que ela tem que desenvolver. A adoração a Deus, a gratidão, o culto alegre, a vontade de orar, a vontade de vir na igreja, estudar, conhecer, a vontade de ter comunhão uns com os outros, a percepção de que o pobre precisa de ajuda, e é um absurdo eu orar a Deus, ter comunhão com todo mundo aqui e ignorar o irmão carente que passa ao meu lado. E principalmente, não adianta eu me preocupar com a prostituta, com o morador de rua, com o menino, se eu vejo que muita gente está indo para o túmulo sem conhecer a Deus. Compartilhar a nossa fé faz parte da nossa essência de existir. Nós não somos só um organismo de ação social, um sindicato que cuida do direito dos trabalhadores, ou um centro espírita que faz caridade, porque a caridade é o caminho da salvação. Nós somos uma igreja também, e até o Papa falou, se você presta um serviço social, mas você não evangeliza, você é uma ONG, não é uma igreja. Então, é preciso que a gente esteja atento para essas coisas. Pode ser que isso não se encaixe exatamente na vida de vocês, mas isso se encaixa também na vida não só das igrejas, como na vida das pessoas. A gente gosta muito do texto do Tiago, que diz que a fé sem obras é morta. Então, se você tem fé, você produz obras como consequência da tua fé. O socorro, o auxílio é uma prova de que realmente você tem fé. Por outro lado, a caridade não é necessariamente uma prova de fé. Você pode ser um ateu com visão social. Então é preciso que a gente socorra essas mulheres evangélicas que estão lá no Bonitrício, os meninos de rua, e é preciso que a gente pregue para eles. A gente teve um projeto social lá no Rio de Janeiro que recebia crianças para um reforço escolar e dava refeição. O pastor da igreja proibia de orar pela alimentação, porque dizia que se iria violentar a consciência das crianças que não eram cristãs. Ou seja, ele achava que tinha que dar estudo, tinha que dar comida, mas não podia orar pelas crianças, não podia falar de fé. É uma falha da igreja quando ela age dessa forma.
E eu queria incentivar vocês a examinarem isso na sua vida individual, na vida da igreja, na vida do presbitério, na vida da denominação. Que vocês orassem pelos seus pastores, pastoras, pelos seus líderes. Porque se for preciso fazer alguma correção de rumo, a gente tem que fazer. Não é mudar tudo, não é voltar para a IBB, não é voltar a ser anticomênico, proibir as mulheres de falar, nada disso. Mas é corrigir as nossas próprias deficiências, para que Deus nos use de todas as formas possíveis que Ele espera que a gente seja usado. A fé sem obras é morta, mas as obras sem fé também é dependente de alguma coisa fundamental que fala. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. É preciso então que a gente socorra essas pessoas. Mas é preciso que a gente faça isso de forma concreta. Uma vez veio um representante do Conselho Mundial de Igrejas fazer um encontro aqui no Brasil com vários organismos. E a reunião foi em São Paulo. Quando acabou a reunião, o voo dele era 1 ou 2 dias depois, ele falou, vou aproveitar esses meus últimos dias aqui, que enquanto acabou, e eu sei que a Presbiteriana Unida faz parte do Conselho Mundial, queria visitar os projetos sociais das igrejas aqui de São Paulo. E foi um vácuo, um vazio, porque não tem projeto social das igrejas de São Paulo. Depois apareceu um aporte lá de Jesus Oliveira, que é uma coisa bacana, mas é muito pouco. Não sei se é verdade, o reverendo Guilhermino Cunha foi presidente do Supremo Conselho da IPB. E ele veio com uma pesquisa que não citou a fonte, não sei se é verdade, mas é muito interessante. Ele diz o seguinte, a ONU, a Organização das Nações Unidas, fazendo o levantamento dos recursos do mundo, chegou à conclusão que o espaço mais desperdiçado do mundo são as salas de escola dominical das igrejas evangélicas. Porque as igrejas evangélicas, normalmente, elas constroem um templo e constroem um edifício de educação cristã. Sejam mais salas, sejam prédios. E aí elas equipam aquelas salas com cadeira, com ventilador, ar-condicionado, quadro negro, da cachorro, sei lá, cada um tem o que precisa. Ó, tapete para as crianças, borrachado e tal. E aquilo ali é usado no domingo, de 9h30 às 10 e pouco, enquanto o almoço depois acaba, fecha de noite, fecha a semana inteira, não é usado para nada. Quantas igrejas? O Nevabi citou o caso aqui de gente que dorme na rua porque botam grade, não consegue nem ter que dormir na rua mesmo e na calçada. Quantas igrejas vocês conhecem que estão abertas para receber a população de rua em tempos de frio? Né? O problema é com vocês, não, o problema é com todo mundo, nem nós, sabe? A gente é uma igreja muito de teoria. A gente recebeu uma verba dos Estados Unidos, eu estou esticando aqui, mas o Edson, quando foi moderador, fez uma parceria com a igreja dos Estados Unidos. E um projeto que a gente poderia receber até $250 mil em 5 ou 6 anos. Né? Não recebemos, mas estamos recebendo um pouquinho, todo ano a gente recebe um pouco. E eles mandam uma verba para a gente que é assim, verba para auxiliar pastor, verba para auxiliar igreja, verba para auxiliar projeto de evangelização, verba para bolsa de estudo para alunos carentes, que é uma verba específica, né? E tem uma verba para auxiliar os projetos sociais da igreja. Muito bem, eu assumi, o meu conselho assumiu, por conta da pandemia, a gente fez muita economia, porque não teve muito voo, não teve encontro, então, quando eu entrei, tinha mais de R$200 mil de saldo na nossa igreja. Isso para a nossa denominação é muito dinheiro. Somando com os dólares que a gente recebeu, a gente chegou a ter R$400 mil em caixa. Que eu digo, para a IPU isso é bastante. Então o que a gente fez? A gente criou uns fundos e está avisando para as igrejas. Olha, igrejas que tenham pastores precisando de alguma coisa, pastores doentes, pastor desempregado, pastor com dívida, tá? Tem uma verba para ajudar pastor. Igreja que está precisando de obra, precisando de equipamento de som, precisando de alguma coisa. Teve igreja que pediu para regularizar o CNPJ, outra pediu para comprar equipamento de som, outra pediu para reformar o telhado. Nós temos uma verba para ajudar igreja. Nós temos uma verba para ajudar trabalhos de evangelização. Algumas igrejas estão sendo plantadas, a gente está ajudando. Você sabe quanto a gente liberou para projeto social de igreja? 0. Porque nenhuma igreja pediu para nada, porque a grande maioria delas, se não for 100%, não tem projeto social. O Edson citou aqui um projeto, semana que vem, entrar nas coisas de higiene feminina para dar e tal. Graças a Deus que a igreja tem para dar. Mas outras igrejas que querem ter, não tem, não dão, não fazem, não pedem. Para você ter uma ideia, quando os americanos pediram um relatório, dizendo, o que vocês fizeram com o dinheiro? A gente não tinha projeto social. Então o que a gente fez? Na época que teve as enchentes lá no Rio de Janeiro, a gente pediu R$3 mil para ajudar aqueles desabrigados lá das enchentes, né? A verba pequena que surgiu. E quando teve a enchente agora em Pernambuco,
Aquele irmão do Presbitério de Salvador pediu dinheiro, nós liberamos 5 mil para Pernambuco, lá em Jaboatão, no Guararapes, aquelas pessoas que estavam sem casa. Então, os únicos 2 projetos sociais que a IPU fez, dizendo, foi uma pequena ajuda financeira para Petrópolis, uma pequena ajuda financeira para Jaboatão, porque nenhuma igreja tem projeto nenhum e não pede. Então, agora estão algumas querendo criar alguns aí para ter e tal. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente deixa de lado a evangelização para falar de trabalho social, mas não faz nenhuma coisa nem outra. Gente, me desculpa ter tomado o tempo de vocês, né? Realmente a culpa é de Bairro Goiânia que me convidou e da moderadora que pediu para eu estar aqui também. Mas, como eu falei, quase tudo que eu falei não foi para vocês, foi para mim. Porque o meu presbitério está na mesma situação. Nenhuma igreja do meu presbitério pediu ajuda nem para nada, né? A bolsa de estudo para aluno carente é assim: um garoto, um adolescente, um jovenzinho, ele quer conseguir um trabalho, mas ele não sabe falar inglês, ele não sabe informática, ele não tem algumas coisas que seriam importantes ele ter, cursos baratos. Então a gente paga uma bolsa de estudo para o cara estudar Excel, Word, não sei o quê, e outro para fazer inglês. Tem uma menina lá no Rio, uma diaconisa, todo ano ela faz o Enem para entrar para uma faculdade pública. Mas, coitadinha, a escola dela é muito simples, a escola pública ela não passa. Então, ela já terminou o 2º grau há bastante tempo, o 2º médio, né? Mas não passa. Então, por exemplo, a gente poderia dar uma bolsa de estudo para ela durante um ano fazer um cursinho desse preparatório bom, para quando chegar no Enem ela tirar uma nota boa e entrar para a faculdade. Isso é uma bolsa de estudo para um aluno carente. Mas no Brasil inteiro, nenhuma igreja da IPU tem nenhum aluno carente, é uma coisa impressionante. Então, gente, é isso que eu estou... Meu coração está cheio disso, a boca fala que o coração está cheio. Ore pela sua igreja, ore pelo seu presbitério, ore pela nossa denominação, ore pelas pessoas que estão em volta de todas essas igrejas que poderiam ter sido ajudadas e talvez não estejam porque a gente está preocupado com algumas outras coisas que são importantes, mas que estão atraindo um percentual da nossa atenção maior do que Deus gostaria. Amém? Principalmente se tiver um encontro de pastores aqui em Belo Horizonte, é mais fácil de lembrar. Orem por isso também. Orem pelo Palavra e Canto, né, que vocês vão receber. Orem pela nossa viagem lá para a Alemanha, para Portugal. Orem por nós, porque a oração é um instrumento fundamental na vida da igreja, apesar que isso na prática, durante os 30 anos, foi esquecido pela nossa liderança, e eu sei que eu fiz parte dela e esqueci disso também. Vamos baixar nossa cabeça e vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da gente estar aqui, ter estado com essas igrejas, ter conhecido um pouco da sua realidade, da sua dificuldade, das suas lutas, dos seus trabalhos. Mas obrigado porque, como a gente viu lá na igreja de Bairro Goiânia, tu levantaste homens e mulheres para plantar aquela igreja lá ainda nos anos 50, e aquela igreja frutificou, e ela foi organizada, e alguns daqueles que ainda eram crianças continuam perseverantes trabalhando ali. Obrigado pelos outros que se chegaram àquela igreja, e eu sei, Senhor, que a mesma coisa aconteceu aqui nessa igreja, em Emaús, lá no Rio de Janeiro. Servos e servas tuas do passado, como saiam, foram missionários para plantar essas igrejas. Levanta, Senhor, em nós, em nosso meio, homens e mulheres assim, dispostos a plantar comunidades novas. Abençoa, Senhor, o projeto Árvores, abençoa o trabalho lá em Sergipe, o trabalho no interior da Bahia, onde a gente está tentando plantar algumas igrejas. Que tu fortaleça a fé dessas pessoas para que elas não desanimem no meio de tantas tribulações, provações e dificuldades que elas estão enfrentando. Que, como a gente lembra nesse lema, que a gente possa trazer à nossa memória as coisas que possam nos dar esperança. E que os sofrimentos daqueles que vieram antes de nós possam nos fortalecer, nos dar resiliência para a gente continuar como instrumento para que a tua obra aconteça onde a gente está. Ajuda-nos, Senhor, a florescer onde tu nos plantaste. Eu te peço em nome de Cristo, Senhor e Salvador de todos nós. Amém. Deus abençoe, irmãos. Desculpa aí o improviso. Meu comigo aqui, Débora, por favor, que você vai impetrar a bênção sobre nós. Pessoal, eu quero agradecer ao nosso moderador, Zé Roberto. Obrigado, Zé, pela visita à segunda igreja. Estamos honradíssimos aqui. Saímos aqui, então, com um compromisso de oração pela nossa denominação, por todas as igrejas da IPU, e que Deus possa nos direcionar para compreendermos, né, a realidade que a gente está vivendo, para que a gente seja o corpo de Cristo na face da terra, abençoando e edificando mesmo, né, estabelecendo esse reino de justiça, de paz, de alegria para todas as pessoas. Vamos ficar de pé, recebamos a bênção, para que a gente possa... Ali no fundo tem um cachorro quente hoje, né? Cachorrinho quente,
Eu já sei que tem um cafezinho também, para quem gosta de café, né? Então vai estar comigo lá no café, tá bom? Amém. Obrigado, gente. Peço que vocês orem por tudo isso que a gente lembrou, que seja um compromisso, para que não seja uma oração obrigatória no final de culto, mas que seja a primeira de um tempo de intercessão que a gente vai saber, a partir da segunda igreja, vai chegar às igrejas do Brasil. Recebeis a nossa bênção. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja com esse jovem casal que hoje completa 2 anos de relacionamento, seja com os aniversariantes, seja com aqueles que estão tratando de familiares enfermos ainda, enfrentando essa tão terrível doença que estamos passando no nosso país e no mundo. Seja com vocês, com suas famílias, com seu presbitério, seja com a IPU, com o povo de Deus, com todos aqueles que trabalham em prol da justiça, seja com aqueles que atendem os indígenas lá no Mato Grosso, seja com aqueles que vão nos apoiar nesse trabalho a partir do Encontro da Alemanha. Que essa bênção permaneça sobre cada um de nós, até nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos em paz, irmãos. Que o Senhor nos acompanhe. Obrigado.